Olá pessoal, estou eu aqui mais uma vez com um review de multímetro. Não, chega. Não, multímetro não. Vamos dar um tempinho nos multímetros e vamos fazer aqui um sujeito no site do EVblog. Estava se desfazendo de alguns produtos antigos e eu peguei dois aqui para a gente fazer uma viagenzinha analógica, transistorizada em equipamentos remanescentes de uma outra era, numa era em que tudo era gravado de maneira analógica aqui, tanto vídeo quanto áudio. Vamos dar uma olhadinha o que tem dentro aqui. Bom, a caixa é grandinha, então não sei se não vai caber muito bem aí na câmera, mas vamos abrir. Eu ainda não abri, o sujeito tinha mandado isso contanto que eu fizesse o pagamento do frete, então eu pedi para ele mandar dois equipamentos numa caixa só. Afinal de contas, são equipamentos muito antigos e o frete aqui não é baratinho não, mas vamos ver. Vamos ver se a coisa chegou inteira. Eu também não vi, primeira vez que eu estou vendo isso aqui. Tataram. Aham! Uau, muito bem embaladinho. Muito bem embaladinho. Realmente, o Greg falou que as duas unidades cabiam certinho. Chegaram em bom estado. Primeira unidade. Um sistema de redução de ruído DBX. Isso aqui foi muito comum. Não o DBX, mas a outra contrapartida mais famosa dele, o Dolby, que era uma outra empresa competidora que acabou ganhando aí o mercado, e hoje em dia Dolby é um tremendo de uma empresa aí em várias tecnologias. Razoável estado a unidade, várias tomadas aí, tudo analógico, evidentemente, tudo RCA, justamente para você conectar nas unidades de fita cassete, tanto de reprodução quanto de gravação. Enfim, a segunda unidade não menos interessante, também muito antiga, Detalhador 2, um melhorador de imagens para videocassete, que na realidade também totalmente analógico, mas ele fazia por técnicas de filtro, etc, filtragem, etc, e você conseguia aí fazer um trabalho razoável aí de filtragem da imagem. Pois é, isso aí, mesma coisa. Isso aqui com várias tomadas de entrada e saída, vídeo e áudio, e também totalmente aí totalmente analógico aí. Muito bacana essas caixas, todas de alumínio, tanto desse equipamento quanto do outro. E uma bela coleção aí de knobs. Vamos dar uma olhadinha nisso por dentro. Bom, só dando mais uma olhadinha aí no detalhe, né? Obviamente, liga e desliga, né? Desativação ou ativação da compressão, né? Que na realidade pode ser um compressor, né? E Disk Decoder, aí eu não me lembro ao certo o que é isso. Essas unidades, ambas as unidades têm manual na internet junto com o diagrama esquemático, então a gente vai fazer uma análise depois aí. Mas enfim, unidade muito simples, não tem absolutamente nenhuma regulação, nenhum ajuste, à exceção dos níveis, né? Dos níveis de ajuste aqui. Play Disc, não sei ao certo qual é esse detalhe aqui. Agora é curioso, né? Então tem várias patentes aqui, afinal de contas o método era bastante patenteado. A DBX concorria com a Adobe, esses segredos eram encobertos aí, né? Eram protegidos aí por patentes e tal. E enfim, aqui obviamente atrás, obviamente só tem as entradas e saídas, né? Tanto
receiver, na realidade, seria a fonte de sinal, tape recorder é a saída, né? Então, quando você passa isso para a fita, né? Datas 432, é impossível saber disso. 32ª semana de 2004, de 1994, não sei. Sinceramente não sei, o número de série aí. Bom, certificado pela UL, não tem mais nada, tem alimentação aqui própria. O cabo, com o tempo, o cabo plástico está bem ruinzinho. Então esse cabo aqui na realidade é direto pro lixo, que o cabo deve ter ficado aí exposto aos elementos. Ainda é o típico equipamento que não tem aquela entrada IEC, ou seja, o fio vai direto para o equipamento. Hoje em dia tudo é aquela tomadinha de 3 pinos IEC, ou 2 ou 3 pinos, que você desconecta, né? Opa! Bom, vamos abrir o bichinho, mas antes de mais nada, eu estou fazendo essa refilmagem aqui, semanas depois da edição original, porque eu não estava muito familiarizado tanto com esse circuito do DBX, quanto do circuito do detalhador de vídeo, e o resultado final realmente não ficou muito bom. Então, estou refilmando aí com um pouco mais de detalhe, para a gente aproveitar melhor essa jornada. Mas então, vamos lá. Abrindo aqui o bichinho. Opa! Obviamente que eu já não me espanto. Caixinha metálica, em excelente estado, muito jóia. É isso aí. Então, olha só. Basicamente, montagem em placa fenolite, bastante simples. O circuito em si é relativamente simples, tá? Então, placa básica em fenolite, essa corzinha denota bem. E aqui o circuitaria original, né? Com o transformadorzinho bastante bem construído, tá? Com dois enrolamentos aqui, o primário e o secundário, tá? Não tem fusível de nenhum calibre, a tomada entra direto, isso é uma coisa que normalmente a gente não tem mais, né? A gente tem sempre aquela tomadinha IEC que você desconecta o cabo de entrada, um baita varistor aqui razoavelmente, então dá uma certa proteção. E aqui é a chave principal, a liga-desliga, com uma haste aqui enorme, né? Uma haste aqui enorme de liga-desliga só para dar a distância apropriada dos circuitos de alta tensão. Isso aqui é muito comum, né? Você mantém a seção de alta separada da seção de mais baixa tensão, que é a que prossegue aqui para baixo. E aí dá para ver aí, né, que é a seção praticamente de fonte, né? Tem um 78, esse aqui na realidade depois eu vi, é um 78M05, 5 volts por 1 ampere da NEC aqui. E aqui é pontes de retificadora, filtragem principal, filtrinho, capacitor de filtrinho muito pequenininho, comparado, né, com os grandes capacitores que a gente normalmente vê. Mas eu vou dar uma aproximada aqui, porque aqui tem uma coisa muito estranha. A câmera focalizou. Parece-me, eu não sei se isso aqui é uma cola, deixa eu tirar só o fiozinho aqui. Não sei se isso aqui é uma cola ou se é eletrólito do capacitor principal que vazou. Tem um jeitinho de eletrólito, tá? Porque parece realmente uma gota aqui. E não faz muito sentido jogar tanta cola aqui. Então é possível que esse equipamento aqui esteja comprometido. Esse capacitorzinho aqui, felizmente é um capacitorzinho bem porcaria, um 470 se não me engano. Microfarads, baixa tensão. Então não é muito grave aí, dá facilmente para trocar. Outro detalhe, aspecto que eu não... Parece que não parece ser muito eletrólito, que não tem nada corroído aqui nas perninhas do resistor que está aqui do lado, etc, etc. Mas enfim, não sei, né? A gente fica meio que sem saber. Bom, estamos aí no zoom mesmo, né? Então, na realidade, toda a exceção aqui de fonte, isso que não é lá tão interessante, a exceção da possível destruição aí do circuito, né? Aqui ainda no zoom, só para dar um detalhe aqui nos componentes, né? Esse tipo de capacitor aqui, bastante comum. Quando meu pai chamava isso de Styroflex, eu não tenho certeza se esse é o nome real mesmo, mas enfim, fica aí. Comenta aí no vídeo se vocês acharem que é outra coisa. Eu sempre chamei isso de Styroflex. Isso aqui são capacitores verdes, verdões aqui, bonitos, de poliéster, né? Mas um capacitor muito bem feitinho, muito bem arredondado, né? E todos os transistores aqui de sinal, tá? São todos os transistores, se não me engano, são 3904, alguma coisa assim. São transistores bem de uso geral aqui. E a placa, na realidade, o circuito em si, dá para ir notando, não tem muita coisa de diferente, não.
desse tipo do ponto de vista de componentes, né? Não tem muita coisa que seja muito diferente. Todos esses torrezinhos aqui de 1/4 de watt, tem lá seu capacitorzinho tântalo aqui de filtro. Isso aqui, comparando nos circuitos, esses capacitorzinhos de tântalo aqui são capacitores de desacoplamento aqui. Então, provavelmente os projetistas originais estavam buscando aí uma propriedade específica do tântalo. O problema desses tântalos gotinha aqui, principalmente dessa época aqui, e eu, na realidade, suspeito aqui, pelo date code que estava lá atrás no painel, e aqui 44.4 do circuito integrado, aqui o AN6291, na realidade tem dois. Eu suspeito que isso daqui seja de 1984, 44ª semana de 1984, um equipamento de uns 30 anos aí. Por quê? 35 anos na realidade. Por quê? Eu vi na Wikipédia depois que a Panasonic, na realidade o circuito integradinho aqui é a Matsushita, que é Panasonic, é o braço industrial da Panasonic. Eles lançaram um circuito integrado para Walkman, decodificador de DBX, em 1982. Então, na realidade, isso aqui estava fervendo na época em termos de popularidade. Então, muito provavelmente esse equipamento aqui veio de roldão nessa moda aí, nessa onda aí. Então, no final das contas, está aqui, né? Tem uma série de... o circuito, na realidade, não muda muito. O coração dos bichinhos aqui são esses dois, a AN6291. A gente vai dar uma olhadinha no esquemático depois, mas basicamente esse carinha aqui e o outro cá embaixo, tá aqui embaixo, eles são, um faz codificação e o outro faz a decodificação do DBX. E aí eles estão conectados de maneira apropriada nos terminais de tape, a gente chama de tape out, e o outro ele chama de, se não me engano, receiver, alguma coisa assim. Exatamente. Ele chama essas entradas aqui de receiver, as entradinhas aqui de receiver e as entradas aqui de tape out. Então, na realidade, uma delas vai para o amplificador e outra delas vai para a unidade de fita aí. Enfim, nada muito mais interessante. Detalhe, hein? Acho que eu respondi a minha própria pergunta. Dá uma olhada nisso aqui. Curiosíssimo, hein? Tem uma baita de uma substância muito parecida com aquela do capacitor lá. Então eu acho, e como isso aqui está rodeado de poliésteres, eu acho que isso aqui é cola mesmo. Tem um pouco aqui em cima do capacitor aqui também. Então eu acho que é colinha mesmo. Não é eletrólito não. Então, bom, interessante. Tem mais um pouco aqui também. Dá pra ver aqui. Respondi a minha própria questão. Isso aqui não é eletrólito, é colinha mesmo. Então felizmente a unidade está em bom estado. Eu não me arrisquei a ligar, porque eu não quero que nada se vaporize aqui. E eu queria mostrar para vocês aqui. Bom, basicamente não tem nada demais. A gente vai dar uma olhadinha no diagrama esquemático. Bom, só aqui um pouco mais de apresentação. Os controles aqui, os potenciômetros aqui de muito boa qualidade, tá? Realmente você sente um toque suave no shaft dele, na haste dele. Então realmente muito suaves os controlezinhos aqui. E aí aqui invertendo, deixa eu dar só uma invertidazinha, só para ver aqui, claro, a chave principal de seleção, nas 3 chavinhas que estão no painel frontal. Uma ganguezinha aqui, elas têm a molinha para desativar cada gangue dessas. Essas chaves são muito chatas de substituir. O André Quintal faz muito trabalho bacana com isso, de restauro e tal. Ele, enfim, trabalha profissionalmente com isso, ele manja do riscado. E eu nem me arrisco. Seria um desastre tentando fazer um restauro disso daí. O circuito mesmo parece relativamente simétrico, tá? Principalmente que tem um circuitinho integrado aqui, outro circuitinho integrado aqui, 2 controles aqui, trimpotes, um aqui, outro lá. Não dá para ver muito bem, mas está aqui atrás do chicotinho. E todas as etapas aqui de amplificação, o número de capacitores e tal, parecem ser muito simétricos, tá? Então a gente vai dar uma olhadinha no diagrama esquemático.
o manual do equipamento está disponível na web e ele é bastante interessante porque ele não só explica o funcionamento do equipamento, aqui, tudo, falando como usar e tal, etc. Mas ele também tem o diagraminha esquemático. O problema é que esse diagraminha esquemático é tremendamente difícil de ler nesse estado atual, nesse tamanho atual. Só que o tamanho original dele é praticamente em folha A0. E aí não dá muito para acompanhar. Então, no final das contas, o que eu fiz foi imprimir o diagrama esquemático, colar aqui com as folhas aqui no meio. Então, no final das contas, fica aí essa monstruosidade aqui. E como eu havia comentado, o circuito, na realidade, realmente, ele é bastante simétrico. Eu tenho aqui as entradas aqui de fita, né? Na realidade, essa aqui é a saída de fita, né? E saída de fita no canal direito e o canal esquerdo, tá dando para ver aí? Então esses dois caminhos de sinais aqui, na realidade tem um pequeno amplificadorzinho aqui, né? Um amplificador transistorizado aqui. Aqui também, então no final das contas eu vou só dar uma olhadinha em um circuito. Deixa eu dar uma aproximadinha, que vai ser um pouco mais fácil de ver aí. Tá aí, esse é um canal de tape. Esse é um canal da fita que para ser decodificada, porque o caminho do circuito aqui, ele passa por um amplificador classe A normal, com várias chavinhas aqui, tem uma grande conexão aqui em cima, que é a conexão de bypass, ou seja, ele bypassa toda essa coisa aqui para jogar isso para a saída. A saidinha está um pouquinho descolocada aqui, mas tudo bem. Isso aí, está aqui na saidinha aqui, no cantinho. Então, a entrada de fita passa por um amplificadorzinho, tem aqui o tipo de redução de ruído, se ele vai ligar ou desligar a redução de ruído, e aqui eu tenho uma rede ladder aqui, conectada num amplificadorzinho, e essa rede ladder, na realidade, deriva aqui também para a entrada do circuito integrado. Essa aqui, na realidade, é metade de um dos circuitos integrados que a gente viu lá. Essa metade aqui, ela está configurada, esse pininho aqui, você vê isso tudo no manual dele, no datasheet, felizmente existe um datasheet. Esse pininho 11 aqui, ele seleciona se essa parte do integrado está atuando como decoder ou encoder. E nesse caso, nesse canal é decoder, ou seja, a fita, significa que a fita está codificada com DBX, vai passar por esse canalzinho aqui, com toda essa circuitaria aqui, e vai sair um sinal aqui para o pré-amplificador, né, para a saída do amplificador, para você poder ouvir a música sem estar comprimido, né, sem que o compressor esteja ativado. Então o circuito é relativamente simples. Agora, é praticamente, você compara, tá aqui o datasheet que você pode baixar da internet também, né, o AN6291, e você compara, bom, tá aqui então as especificações, o datasheet não é muito detalhado, tá, infelizmente, ele não tem muitas explicações sobre como o equipamento opera, mas o que é bastante curioso é que quando você olha para o exemplo de aplicação, você tem aqui basicamente a rede ladder aqui, você tem a entrada de sinal em algum lugar aqui, você só não tem a etapa amplificadora, que aqui tem, né, toda essa etapa amplificadora aqui, a rede ladder está aqui, tem todos os circuitos, as redes RC aqui, os capacitores de desacoplamento, etc, etc, estão todos aqui. Se você comparar esse circuito com esse aqui, praticamente é uma aplicação direta. Realmente não tem diferença. E obviamente que na saída aqui do circuito integrado, ele na realidade joga num parzinho diferencial aqui para amplificar, para fazer um condicionamento melhor e ter enfim, uma característica um pouco melhor aí na saída, né, do decodificador. Mas enfim, basicamente então, praticamente esse equipamento aqui é um EVM, é um kit de desenvolvimento do circuito integrado, em torno do circuito integrado. Copia o datasheet e tá aí, né? Tá a coisa toda aí. E aqui no caso, movendo um pouco para diante, eu tenho aqui está um pouco cortado, né? Mas aqui é o do pré-amplificador, ele chama de do pré-amplificador canal esquerdo, e aqui embaixo, canal direito, digo, e embaixo canal esquerdo. Então os circuitos também são absolutamente simétricos, com a diferença aqui que este carinha está configurado para encoder. Então na realidade vem do amplificador, você passa por também um amplificador aqui, nesse caso aqui um amplificador 2 estágios, provavelmente para fazer um condicionamento de sinal um pouco melhor.
tá? E você injeta esse no pino 5, que o pino 5 se injeta no pino 5, injeta no pino 8, que é efetivamente a entrada de amplificação aqui do bendito do circuito integrado mesmo. É uma cópia exclusiva desse datasheet. Isso aqui, obviamente, no modo encoder, né? Então você tem toda essa etapa de condicionamento, você entra aqui a mesma rede ladder aqui, também especificada no datasheet, e o circuito integrado efetivamente configurado como encoder, você efetivamente pega o sinal puro, digamos assim, e comprime ele, codifica ele em DBX. E obviamente que a etapa de saída aqui tem um parzinho diferencial, também como no outro, tá? Que aí você joga e faz uma amplificaçãozinha aqui básica para saída do equipamento. A questão aqui também é que isso aqui para você fazer na realidade a gravação em fita, né? Você está encodificando e faz a gravação em fita, aí você obtém a redução de ruído. Também tem um grande sinal aqui em cima que é o bypass também. Então você pode bypassar isso tudo com as chavinhas, com o próprio ajuste das chavinhas aqui. E evidentemente no início, na entradinha aqui, você tem também, obviamente, o controlezinho, que são aqueles dois potenciômetros. O controlezinho aqui, você vê que o shaft vem aqui no tracejado, até lá embaixo, para fazer o controle simultâneo das entradas de pré ou das entradas de fita. Então, eu faço o controlezinho de volume aí. Então, no final das contas, isso tudo é muito simples. O equipamento, na realidade, ele é um equipamento realmente simples. E tá aqui só a etapazinha aqui de fonte. Nada muito grave, como a gente viu também, não tem fusível, não tem absolutamente nada, vem no transformadorzinho, pontezinha retificadora, o 78M05, um LEDzinho espia aqui e PT saudações. Tá aí o circuitinho, regula para 5 volts e estão todos os detalhes aí, todo o detalhamento do circuito, e é uma coisa que hoje em dia você não vê muito, realmente um produto com o diagrama esquemático. E isso também me dá a dica de que esse produto é da década de 80, porque na década de 80 ainda existia muito essa prática, tá? No final dos anos 80, com a integração em SMD e muita coisa mais avançada, que aí foi o conceito de jogar placas fora, né? Coisas muito descartáveis, então o pessoal acabou não incluindo mais nada disso. Mas enfim, tá aí toda a circuitaria, aí o diagrama esquemático, e tá aqui a nossa unidadezinha DBX aí em toda a sua glória. Depois eu vou dar uma ligadinha e ver que bicho que dá, mas isso infelizmente foi totalmente, como outros produtos, foi totalmente atropelado pela tecnologia atual, infelizmente, não tem jeito. Bom, agora esse aqui é o Detailer 2, né? Então vamos abrir aqui o bichinho. Essa caixa é absolutamente fantástica, anodizada, mas ela está muito novinha. A caixa do DBX ainda está um pouquinho para lá, mas essa aqui com esse anodizado azul, maravilha, muito bonito mesmo. Realmente essa caixinha vale uma bela, se precisar de um projetinho, alguma coisa, é uma boa caixa para isso. Mas enfim, tá aqui. Esse carinha aqui, ele tem um jeitinho de ser mais antigo do que na realidade ele é curioso, né? A placa parece ser de fibra mesmo, né? Dupla face, inclusive. Então parece ser um pouco mais moderno do que o DBX. Mas por outro lado, ele é essencialmente transistorizado, com os resistores que parecem bem antigos aqui, uns resistores de potência aqui, que parecem bem antigos, e uns capacitores de mica aqui. Então bastante curioso. E no final das contas, o que eu consegui, a única dica que eu consegui detectar foi o conversor, o regulador de tensão 7808 da fonte, que é o date code 83. Então provavelmente o equipamento é contemporâneo do DBX, 1983. Vamos dar uma olhadinha mais a miúde, aqui mais pertinho. Então tá aqui, bom, nosso transformadorzinho, né? Opa, chega mais pra cá, né? O nosso transformadorzinho, essa aqui é a diferença, que é um pouco melhorzinho, mais bem feito, que tem um fusível aqui. Então, bem ou mal, tem um grande fusível aqui, protegidinho com plástico. Isso é sempre uma boa, porque se acontece alguma catástrofe, você não tem vidro voando para tudo quanto é lado, né? Isso que é sempre uma boa, né? Então você tem aqui a entradinha de força, também
muito típica daquela época. Você não tem o conectorzão ISC para desconectar o cabo. Aí tem aqui o fusível, entra na parte de alta, o transformadorzinho com os dois enrolamentos em separado, uma excelente trava aqui, né, com essa abraçadeira aqui, né. Ponte retificadora de onda completa com dois diodos, nada de errado nisso, né. Esse outro diodinho eu não me lembro exatamente o que é. É um curioso, ele também pode ser alimentado. Isso aqui é uma tomada de 12 volts, curioso. Ele pode ser alimentado, pode ter uma alimentação externa também de 12 volts. Então esse diodo é só uma proteção contra inversão de polaridade, para você não destruir o circuito. Mega capacitor aqui, olha, United Chemical, Nippon Chemical, muito boa qualidade. O capacitorzinho aqui embaixo, opa, o reflexo não está deixando. Nippon Chemical 2200, um capacitor relativamente grande para esse tipo de circuito, mas eu acho que eles estavam realmente muito preocupados com com Ripple, apesar de eu ter o reguladorzinho aqui, o 7808. O 7808 tem uma boa rejeição a ruído de entrada, tá? Ripple de entrada, tá? Enfim, capacitorzinho aqui, basicamente típico das entradas aqui. E um detalhe bastante curioso também, isso aqui, bom, tá aqui, ó, chave de seletora de desliga, e aqui os 3 modos de operação com os 3 LEDzinhos, né? Uma montagenzinha um pouco aranha aqui, conectados ao terra aqui, ao chassi do equipamento. O chassi é vivo, digamos assim, ele é o negativo do aparelho, né? Então aqui, só na sequência aqui estão os outros potenciômetros também. Esses potenciômetros já viram dias melhores. E tem uma outra chave aqui também, a chave de seleção de entradas aqui, num belo cabo arco-íris aqui, muito bonitinho. Mas esses potenciômetros já viram dias melhores, eles estão bem travados. Depois eu tenho que ver exatamente o que aconteceu aí. Enfim, prosseguindo aqui no circuitinho, né? Aí eu tenho que dar uma olhadinha, dá para notar que ele tem uma seção, deixa eu só dar uma desaproximada aqui, pequena, só para dar um panoramazinho geral um pouco melhor. Então curioso, né? Ele tem uma seção aqui bastante extensa aqui, isolada até, um pouco isolada, né? E tem uma outra seção aqui, você vê que ele tá bem em blocos aqui. Isso aqui, se não me engano, é a etapa de... Depois a gente vai ter que dar uma olhada no esquemático, mas isso aqui, se não me engano, é a etapa de detalhamento, de efeitos, digamos assim, né? Essa é uma parte da etapa de efeitos, de detalhamento, e essa outra é a parte de sharpness, de contraste, ou sharpness não é contraste, nitidez, controle de nitidez. Então, na verdade, você tem detail, que ele chama de detail, e sharpness, que é nitidez. Bastante comuns tipos de controle aí. E muito provavelmente, e aqui, bom, tem uma série de capacitores e tal, etc. E aí você tem as tomadas, você tem a parte aqui, uma parte levantada aqui. Essa parte levantada aqui, eu tenho a impressão, eu teria que dar uma rebuscada, mas eu tenho a impressão que essa daqui é a parte de amplificação de saída final, entendeu? Para sair o sinal para os canais de vídeo. Então isso aqui é bastante interessante aí. Como eles fizeram a montagem, né? A decisão de fazer uma montagem levantada aí, muito interessante. Bom, aqui no painel traseiro dá para notar o seguinte: esses são os canais de áudio. Os canais de áudio cá embaixo estão todos em curto entre si. Ou seja, canais de entrada e saída, eles estão todos em curto entre si. Se dá uma olhadinha aqui, a parte de áudio aqui, de saída, toda em curto entre si. E a entrada também é toda em curto, ou seja, ele não faz absolutamente esses cabos aqui, esses 3 cabos aqui, eles fazem uma conexão direta em áudio. Então o áudio é 100% bypassado, ele não mexe no áudio. O vídeo é que ele passa aqui, enfim, aqui são as saídas de vídeo, né? E as entradas aqui de vídeo estão nesse canto de cá. Vocês notem o seguinte: as entradas de vídeo tem baita resistores de 75 ohms e as saídas também tem os resistores de 75 ohms aqui, justamente porque enfim, a impedância do cabo coaxial típico de vídeo, né? Cabo típico usado em vídeo, não é os 50 ohms que a gente usa em instrumentação, osciloscópios, etc., mas sim 75 ohms. Enfim, vamos dar uma olhadinha aí. O circuito em si é bastante curioso porque ele é bastante discreto.
mas ele é bastante complicado, confuso de se acompanhar aqui, a exceção dos, dá para notar aqui os grandes resistores aqui de potência, né? São resistores provavelmente de meio ou watt. Todos os transistorzinhos são de sinal, não tem nenhum transistor de alta potência aqui, o que me espanta um pouco o uso desses resistores grandes. E tem vários trimmers aqui. Esses trimmers na realidade fazem parte de circuitos sintonizados para você poder fazer o efeito em si no sinal de vídeo. E esse potenciômetro aqui principal, na realidade, ele é o stream pot, né? Ele na realidade ele é simplesmente um potenciômetro de bias final para o vídeo, para o sinal de vídeo não ficar muito saturado na saída aqui. Então, vamos dar uma olhada no esquemático. Bom, tá aí o diagrama esquemático do Vidcraft, né, do VideoDetailer 2, e infelizmente realmente ele é bem ruinzinho, tá? Ele é inclusive bem mal desenhado, tá? Ele tem uma série de probleminhas e o circuito me parece deliberadamente confuso. Muito provavelmente porque na época tinham patentes pendentes, então o pessoal queria realmente enrolar para não efetivamente liberar aí o segredinho aí do sucesso. Vou começar aqui pela parte mais fácil, então, é a placa de fonte, né? A parte de fonte aqui, bom, como a gente viu lá na entrada, com fusívelzinho, transformador, com um secundário dividido e o o retificador de onda completa, com dois diodos, e aqui está a entradinha de 12 volts aqui, com aquele diodinho que eu comentei que é de proteção contra a inversão de polaridade. E efetivamente aqui a chave é off, aí cor, bypass e mono. Na realidade é uma chave quádrupla, né? Chave de seleção quádrupla aqui com a segunda gangue aqui, efetivamente ligando o circuito aqui. No caso aqui do circuito, todas as três conectam a saída do transformador aos 8 volts regulamentares e conectam-se aqui também a essas conexões bypass e core. E é muito curioso aqui, dá para notar que na conexão em mono, deixa eu aproximar um pouquinho mais, a conexão em mono, porque o diagrama não é muito bem feito, a conexão, caramba, perdi um pouco o foco aqui, pronto. A conexão em mono, não sei se ela se conecta ou não ao bypass e ao collar, provavelmente não, mas fica difícil porque o pontinho aqui é tão pequenininho, por exemplo, no bypass e no collar, que o mono fica aí, parece um pouco prejudicado. Enfim, então aí os três modos de operação, a fonte de alimentação. Esses modos, evidentemente, esses bypass e collar, eles alimentam outras etapas do circuito lá em cima. Mas vamos começar aqui do começo. Tá aqui a entrada, né, do circuito, né, as entradas de vídeo. Opa, tá um pouquinho fora aqui. As entradas de vídeo estão aqui, com os resistorzinhos de 75 ohms aqui, justamente para fazer o casamento de impedâncias. Aí, como eu havia comentado, as entradas de áudio selecionadas também pela mesma chave de gangue. As entradas de áudio, na realidade, se conectam diretamente às saídas de áudio, sem absolutamente nenhuma interferência. É um curto, digamos assim, um curto-circuito. Então, bom, seguindo aqui o diagrama, ele é um pouco confuso, tá? Mas a entrada de vídeo chega aqui, entra nesse primeiro estágio aqui. Vocês notem o seguinte, uma coisa bastante curiosa, é um amplificador em coletor comum, o coletor está conectado à alimentação, então no final das contas a vantagem do amplificador de coletor comum é que o sinal não defasa da entrada para a saída. Então a falta de defasagem na realidade é importante, é muito importante, por exemplo, para sistemas de áudio em estéreo, porque você não quer ter defasagem, interferência destrutiva, né, entre as duas fases, né, entre os dois canais. E nesse caso aqui, vídeo é naturalmente mono, né, só tem um canal. Mas você, garantindo que você faz a amplificação, você não precisa de muita amplificação de tensão, então que o amplificador em coletor comum não tem, ele não amplifica em tensão muito bem, mas ele também não defasa. Então uma boa que você mantenha a fase ao longo de todos os caminhos do circuito, tanto por esse lado do circuito, quanto pelas derivações, que vão lá para baixo, e a gente vai analisar isso tudo também. Então tá, o vídeo entra aqui, passa pelo amplificadorzinho em coletor comum, e aí de novo, eu não sei se o diagrama esquemático teria que ter uma bolinha aqui ou não. Isso aqui é uma coisa muito complicada, eu imagino, pela lógica, eu imagino que deveria ter uma bolinha aqui, então no final das contas o sinal deriva tanto para cá, quanto para essa rede ladder aqui embaixo, tá? Afinal de contas, cadê a rede ladder?
Sumiu a rede ladder. Está aqui. Rede ladder aqui embaixo. E essa rede ladder aqui embaixo, que se conecta, por sua vez, a um outro amplificador em coletor comum. Por que isso faz sentido? Porque essa rede ladder não estaria conectada a uma outra entrada aqui, duas entradas, e não fazia muito sentido. Não teria muito o propósito, porque você não tem nenhum elemento de amplificação aqui. Muito estranho. Enfim. Você note aqui o efeito da função cor. Então, na realidade, chega o sinal de vídeo aqui. A função cor aqui, se estiver ativada, esse transistorzinho aqui está em condução forte. E aí você, na realidade, aterra esse conjuntinho de bobininha, né, de 33 microhenries com o trimpotezinho que a gente viu lá, o trimmerzinho lá. E aí, evidentemente, esse sinal já é, então, um filtro passa-faixas, na realidade, que já é injetado nesse outro amplificador de coletor comum. E, efetivamente, esse amplificador de coletor comum entra de novo numa outra rede ladder, aqui, também outro amplificador de coletor comum, e cuja filtro, tem aqui um filtro em T, aqui para a terra, entre dois indutores e um capacitor. Tem um filtrão em T aqui, que basicamente vai fazendo essas pequenas filtragens ao longo do caminho do vídeo, do circuito, né, do sinal de vídeo, né, ele vai fazendo essas pequenas filtragens em passa-faixas, e isso daqui na realidade é o que é, digamos aqui, é o tempero, né, do circuito, né, todos esses cálculos dos filtros, quais são as frequências exatas, etc., é o tempero especial do circuito aqui, e evidentemente vai passando por essas seções de amplificadores, e inclusive passa aqui bastante interessante também, de novo, o sinal de cor, né, o color aqui, ele também satura esse transistorzinho, que aterra esses capacitorzinhos aqui no emissor desse transistor, e também passa por aterra também esse outro transistorzinho aqui, que aterra mais um filtrinho passa-faixas aqui, semelhante ao primeiro que a gente viu. Então a chave de cor, efetivamente, ela atua, ela adiciona essas etapazinhas de filtragem aqui. Isso aqui na realidade se torna a saída da etapa de sharpness, né, de nitidez. E essa saída aqui, efetivamente, é conectada nessa outra etapa aqui de amplificação, que é uma amplificação intermediária aqui, provavelmente uma mixagem, um misturador, né, entre a etapa de sharpness e a etapa logo abaixo aqui, que é a etapa de detail, né, detalhamento. Essa etapa de detalhamento, ela vem de todo esse subsisteminha aqui, aqui embaixo, que eu tenho, que foi uma derivação também. Esse sinalzinho vem do sinal principal de lá de cima, e aí eu tenho aqui eu estou tentando lembrar qual era a topologia aqui. Essa é uma topologia comum, eu estou tentando lembrar qual era, eu esqueci agora, mas isso aqui é uma topologia, no final das contas, que vai gerar um sinal de equivalente, de corrente equivalente entre esses dois transistores aqui, e vai ser jogado nessa etapa de amplificação aqui, para ser, evidentemente, fazer o bias do controle de detail aqui, né, a polarização do controle de detail. E, obviamente, que eu tenho aquela rede ladder original, que eu tinha logo no início, que derivou lá da entrada, aquela original que derivou lá da entrada, passa por esse amplificadorzinho, e nesse amplificadorzinho eu já entro aqui também com essa etapa toda aqui, de também um circuito semelhante, mas bastante semelhante ao de cima, mas um pouco reflexivo, mas um pouco complexo, porque você tem as filtragens aqui semelhantes às filtragens que a gente viu no circuito de nitidez, cujo sinal de cor aqui vai vai saturar esse transistor, que vai adicionar esses filtrinhos passa-faixas aqui nesses dois pontos do circuito. Então, no final das contas, o sinal de detalhamento aqui vai ser polarizado por essa etapa superior, e o sinal de vídeo efetivamente vai ser alimentado aqui, vai ser filtrado aqui em menos etapas do que a parte de cima, e vai compor a entrada de detalhamento aqui. Um detalhe aqui interessante é o seguinte: todo esse sinal de vídeo passando por esse primeiro amplificador aqui, que é o da rede ladder derivada, ele também se conecta diretamente através do potenciômetro de ganho de vídeo até
o amplificador de saída, até a etapa de saída aqui embaixo. Essa etapa de saída aqui embaixo, ela é uma etapa de amplificação maior, né, de bufferização, né, dos sinais todos, e mixagem, um pouco de mixagem também. Mas essa etapa aqui de saída de vídeo com todos os resistores de 75 ohms, né, justamente para equalizar as impedâncias, né, fazer o casamento de impedâncias. Essa etapa aqui, ela provavelmente é o caminho que o vídeo passa exclusivamente quando a chave em bypass está acionada. A chave está na posição de bypass, né? Essa chave de bypass, a seção aqui de bypass é um pouco confusa. Na verdade, o sinal aqui, ele vai efetivamente, quando você inserir o bypass aqui, ele vai efetivamente fazer esse transistor conduzir fortemente, o que vai efetivamente praticamente aterrar essa parte que vai deixar ela em 0.8 volts, 0.6 volts, né, dado pelo diodinho. Então, deixando esse em 0.6 volts, esse transistor, a tendência dele é cortar ou ficar no limiar de corte. Então não vai efetivamente fazer muita amplificação nos sinais que vêm de sharpness e detail aqui, a partir desse amplificador de base comum. Então, no final das contas, esses sinais aqui, o bypass efetivamente ele vai meio que cancelar as derivações de detail e nitidez, né, e sharpness, que são injetadas, aí eu tenho que subir um pouquinho, que são injetadas nesse circuito meio que misturador aqui. Esse circuito misturador aqui, ele tem também um outro ajuste aqui que é coring. Na realidade o manual fala em core, e aqui o equipamento fala em VNX, é o ajuste no equipamento chamado VNX. E o segundo manual mesmo, ele explica que esse core, esse controle aqui, na realidade ele ajusta a intensidade dos efeitos que você aplica de detalhamento e sharpness. Então isso aqui é fundamental. Então obviamente que o bypass não vai cancelar essa etapa de circuito aqui, e evidentemente que o sinal não vai ser mais injetado na etapa amplificadora final, que está logo aqui embaixo, a etapa de amplificação final para saídas de vídeo, com todos os resistorzinhos aqui em 75 ohms para fazer o casamento de impedâncias. Então, bom, esse aí é mais ou menos um apanhadão geral do circuito, tá? Dá para notar uns detalhes curiosos aqui também. Tudo quanto é resistor PNP 3904, PNP 3906, tudo isso é bastante comum. E curioso também é que todos os resistores que ele fala são de 1/4 de watts a 5%, ou seja, aqueles transistores gigantescos do circuito são realmente bastante grandes para serem de 1/4, o que talvez denote a idade do equipamento. Mas é isso aí, o circuito é um pouco mais complexo, obviamente que essa é uma análise muito superficial, mas que creio que tenha dado aí uma certa noção do segmento aí dos sinais pelo Detailer 2. E tá aí o bichinho de novo, em toda a sua glória, toda a sua glória, é mais bonito o circuito do que o diagrama esquemático. É isso aí. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí dessa viagem aí analógica nos equipamentos de fita DBX e no Video Detailer aí. E, enfim, a gente continua aí tentando analisar, dar aquelas olhadas de curioso, né, nos equipamentos, tanta tecnologia que já foi criada, e até a gente chegar onde está hoje em dia. Mas enfim, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.